Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física e hoje vamos resolver os exercícios do PET 3, semana 4. Então a primeira questão. Um gás ideal é submetido a uma compressão extremamente rápida, de tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante e pode ser desconsiderada. As afirmações seguintes se referem à situação relatada. Assinale a que for correta. Bom, aqui vamos só fazer no primeiro exercício. Vamos só fazer uma verificação aqui da lei da termodinâmica, na primeira lei. Vamos lá. Então, de novo, calor fornecido é utilizado para realização de trabalho e aumento da energia interna ou diminuição. Aqui no caso, aumento, né? Beleza. Então, ó, ele falou que foi extremamente rápida e que não houve trocas de calor. Vocês viram isso? Ó? Isso aqui é zero. Então, não houve troca de calor. Vamos lá voltar, ó. Não, a troca de calor com o meio externo é insignificante. Então, ou seja, não houve troca de calor, não é? Então, a gente pode dizer que o trabalho é igual menos a variação da energia interna. Nesse caso. Então, vamos verificar as alternativas. O volume do gás aumenta e a pressão diminui. O volume e a pressão do gás diminuem, a temperatura do gás diminui, a energia interna do gás aumenta, há trabalho realizado pelo gás sobre o meio externo. Então, olha o que acontece. Então, se o gás está se expandindo, o gás realizaria trabalho. A gente viu isso lá na aula explicativa. Só que isso aqui foi uma compressão, gente. Foi uma compressão. Então, quem realizou o trabalho foi o meio. O meio comprimiu o gás. Então, o trabalho aqui não foi realizado pelo gás. E sim, foi um trabalho recebido, né, pelo gás. Exercido pelo meio. Tudo bem? Se é uma compressão, o que nós temos, gente? Se é uma compressão, o que nós vamos ter? A variação do volume é negativa. É negativa. Então, se a gente tem o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, se a variação do volume é negativa, o trabalho também é negativo. Então, o que nós teremos aqui, então? Que essa equação, ela vai, o sinal aqui é alternado. Seria o trabalho negativo e a variação da energia interna positiva. Por quê? Porque é isso que acontece, né, gente? Veja que eles não têm sinais iguais. Se um é positivo, o outro é negativo. Se acontece o contrário, ou vice-versa, né? Se o trabalho é negativo, a variação da energia interna tem que ser positiva. E aqui nós vimos como é uma compressão, o trabalho é negativo. Porque o trabalho foi realizado pelo meio, não pelo gás. Tá bom? Muito bem, então a energia interna é positiva, consequentemente a temperatura aumenta. A temperatura do gás diminui? Não. Olha só, então o que a gente está tirando aqui? Ó? A temperatura do gás não diminui, e sim aumenta. O trabalho não foi realizado pelo gás. O volume e a pressão diminui? Não. A gente viu que quando o volume diminui, a pressão aumenta. O volume do gás aumenta? Não, porque foi com uma compressão. Então a alternativa correta aqui é a energia interna do gás aumenta. E aí dá para ver certinho, né? Porque ela é positiva. Então, se a energia do gás aumenta, a energia interna do gás aumenta, significa então que a sua temperatura aumenta, tá? Então, esse é o tipo de análise que vocês deveriam treinar e saber fazer nesse tema. É muito importante que vocês saibam identificar todas as grandezas envolvidas no gás, que é pressão, volume, temperatura, e consequentemente, quando você entende pressão, volume e temperatura, você chega no trabalho, você chega no calor, você chega na energia interna, tá bom? Tudo partindo dessas três grandezas básicas: pressão, volume e temperatura. Segundo exercício. A primeira lei da termodinâmica pode ser entendida como uma afirmação do princípio da conservação de energia. Sua expressão analítica é dada por ΔU igual Q menos W, onde ΔU corresponde à variação de energia interna do sistema, que é a quantidade do calor trocado, e W o trabalho realizado. Baseando-se nessa afirmação, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor
E sua energia interna aumentar? Explique. Então, é a mesma análise aqui que a gente fez. Vamos fazer de novo. Colocar aqui, né? No exercício 2 também. Essa famosa lei aqui da termodinâmica. Então, o que ele falou pra gente, ó? Um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Se o sistema recebe trabalho, gente, se o sistema recebe trabalho, é o trabalho exercido pelo meio. É exatamente o que a gente acabou de ver. Quando o trabalho é exercido pelo meio, é isso que acontece. Veja, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, trabalho realizado pelo meio. Ou seja, o gás recebendo o trabalho e, consequentemente, o aumento de energia interna. E eu mostrei para vocês lá naquela aula explicativa que quando a gente comprime um gás, ou seja, quando o trabalho está sendo realizado pelo meio, está comprimindo o gás, as moléculas começam a se agitar mais, porque elas começam a bater mais nas paredes externas, nas paredes internas de um como a gente fala, as paredes internas do recipiente. Então é isso, né? Então a gente consegue verificar, né? Quando o trabalho é realizado pelo meio, há um consequente aumento da energia interna do gás. E assim a gente consegue, né, manter essa lei aqui, né? A equação, na verdade, coerente. A gente mantém a coerência da equação, tá bom? Então é isso. Terceiro exercício. Suponha que um volume de gás... suponha que um gás a volume constante libere 480 calorias de calor para a sua vizinhança. Então está perdendo calor. Qual o trabalho realizado pelo gás? Vamos ver. Um gás a volume constante. Então, volume constante. Se o volume é constante, gente, veja só o que acontece, hein? O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Se o volume é constante, isso aqui é zero. Certo? A variação, não tem variação de volume. Então, consequentemente, o trabalho é igual a pressão vezes zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, o trabalho realizado pelo gás é zero. Ou seja, o gás não realiza trabalho. O gás ele não se expande, né? Não altera o volume e não tem por que falar de trabalho. Não tem o volume. O volume precisa variar para o gás realizar trabalho, tá? Letra B. Qual foi, em calorias, a variação da energia interna do gás? Então, vamos ver. Qual foi, em calorias, a variação da energia interna do gás? Aqui nós vamos usar a nossa equação, a primeira lei da termodinâmica. Então, vai ser Q é igual a W mais ΔU. E a gente já viu que o trabalho é zero. E ele, 480 liberados, né? Ó, a gente liberou. Quando liberou, é negativo. Ele está perdendo. Né? Ele está perdendo energia. Ele está perdendo energia, tá? Então, menos 480 é igual a ΔU. Menos 480 calorias. Então, essa foi a variação de energia interna do gás. Letra C. A temperatura do gás aumentou ou diminuiu? E aí? O que vocês acham? Já deu para pegar direitinho? Já deu para conseguir responder essa questão sem pestanejar? E aí? Se a gente tem uma variação de energia interna igual a menos 480 calorias, a gente pode concluir que a temperatura diminuiu.
A temperatura diminuiu. Por quê? Porque a variação da energia interna foi negativa. Por isso. Variação da energia interna negativa, temperatura diminui. E o quarto exercício. Um botijão de gás sob alta pressão. Ao abrir a válvula... É tipo isso, né? Tô lendo errado aqui. Um botijão de gás contém gás sob alta pressão. Isso sim. Na verdade, o que tem dentro do botijão de gás é líquido. É líquido. E ele se torna gás quando a válvula é aberta. Tá bom? Então, tá, claro que é um líquido a alta pressão. E é tão alta a pressão, por isso o botijão de gás ele é tão espesso, né? Ele é tão pesado, tão forte, né? Tão blindado, porque a pressão ali é muito grande. Ao abrir a válvula desse botijão, o gás escapa rapidamente para a atmosfera. Considerando a situação descrita, explique por que nesse botijão o processo pode ser considerado adiabático. Por que o processo é adiabático, gente? Porque não tem troca de calor. Né? Não tem troca de calor. O que a gente tem ali é uma expansão do gás, porque ele está confinado a alta pressão. Então, aqui o processo é adiabático porque você não precisa esquentar o botijão de gás ou resfriar ele para que o gás se expanda. Tudo bem? Então, o gás ali está confinado a alta pressão. Quando você simplesmente abre a válvula, é um processo automático e natural que o gás se expanda, porque a pressão interna é maior do que a externa. Então, o que faz o gás se expandir é a diferença de pressão entre o meio interno e externo. Como o meio interno tem uma pressão maior, ele vai naturalmente se expandir por causa da pressão externa, igualzinho o aerosol, lá, o spray, o desodorante que eu falei para vocês na aula anterior. Letra B. O trabalho realizado pelo gás foi positivo, negativo ou nulo? Aí, se vocês entenderam bem, né, a matéria, você já dá para responder tranquilamente essa questão. Por quê? O gás está se expandindo, o gás está saindo. Ele está saindo de um volume confinado, que é o volume do botijão, para a atmosfera. Ele vai ocupar o espaço que lhe cabe agora, que pode ser a sua cozinha, que pode ser o meio externo. O gás ele sempre ocupa o volume do recipiente, sempre. Se eu tenho ali um volume de 1 metro cúbico e depois coloco o gás dentro de 10 metros cúbicos, o volume do gás vai passar a ser 10 metros cúbicos, porque ele vai ocupar o volume do recipiente novo. Se não tem volume, ele vai se expandir simplesmente para a atmosfera, tá bom? Então, quando o gás se expande, tem um trabalho diferente de zero, porque houve uma expansão, tá bom? Então, é um trabalho diferente de zero e positivo, tá bom? Positivo. Por quê? Porque houve uma variação do volume positiva. O volume final é maior que o inicial, então o gás está se expandindo. E a letra C? A letra C. O que temos aqui na letra C? Durante todo o processo, a temperatura do gás permanece dentro do botijão, aumenta, diminui ou permanece a mesma? Então, novamente, vocês já devem ter entendido que nesse caso, como o gás está se expandindo, ele está realizando o trabalho, não é? Vamos pegar de novo a nossa equação lá, ó. Q é igual a W mais ΔU. Q é zero, nós já vimos. Então, W é igual a menos ΔU, nesse caso. Por quê? Porque o trabalho é positivo, olha lá. Porque ele está se expandindo, então o trabalho é positivo. Consequentemente, a temperatura diminui. Por que a temperatura diminui? Porque a variação de energia interna é negativa. Beleza? Então, todos os exercícios aqui foram para reforçar, gente, esses aspectos teóricos. Veja que a gente nem fez muita conta. Na verdade, as contas é a parte mais tranquila dessa matéria. E a gente tem que olhar para ela no sentido de entender muito bem o que acontece quando o gás é comprimido, quando ele se expande, quando ele recebe energia, quando ele tira da energia, quando aumenta a temperatura, quando diminui a temperatura, etc.
Tá certo? Então esse foi o nosso PET 3, semana 4, e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.